Olá, meu nome é Caroline e seja muito bem-vinda ao canal Papo de Fic. Hoje eu trago para vocês a fanfic A Vida da Cor que Nós Pintamos, e ela é toda ambientada no universo de Harry Potter. Primeiro, eu gostaria de explicar por que eu não gravei vídeo na semana passada. Então, eu tenho um problema que se chama conjuntivite alérgica. Então, toda vez que a minha imunidade estiver baixa ou alguma coisa do tipo, a minha vista, os meus olhos, eles incham e ficam vermelhos. É uma conjuntivite mesmo, todos os sintomas, e isso dura uns 3, 5 dias. Então, na semana passada eu tava com esse problema. E por mais que a minha autoestima seja muito boa, ela não é boa o bastante para eu conseguir gravar um vídeo nessa situação e colocar em uma plataforma onde qualquer um pode ver em qualquer momento. Pode ser que daqui pra frente ou daqui a um tempo isso mude e eu não me importe mais, mas infelizmente dessa vez não foi a vez. Peço desculpa por ter deixado vocês esperando, mas eu prometo que o vídeo dessa semana vai super compensar. A Vida é da Cor que Nós Pintamos é da escritora Riddle Kuhn e conta hoje com 28 capítulos postados. Apesar dela não estar terminada, cada capítulo tem por torno de 2.000, 3.000 palavras, às vezes até mais. Então, por mais que ainda não esteja finalizada pelo autor, você ainda vai ter um grande passatempo lendo ela. Também, ela vem com a tag de drama, romance, heterossexualidade, violência e, por minha parte, eu gostaria de acrescentar a tag de ansiedade e depressão. Se você for sensível a alguma dessas duas, acho melhor você passar meio longe da fanfic. E ela também é mais 18 e é ambientada no universo de Harry Potter. Ela é todo narrado em primeira pessoa pelo ponto de vista do Draco Malfoy e pode ser encontrado no Nia Fanfiction. Então, o enredo de A Vida é da Cor que Nós Pintamos se inicia no penúltimo livro, ou no penúltimo filme, do Harry Potter. Eu acredito que seja Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o exato momento em que Malfoy recebe a marca de comercial dele e a missão, nada mais, nada menos do que matar o Dumbledore, que é só o bruxo mais notável de todos os tempos. Então, ele recebe essa missão. O pai dele acabou de ser preso por ter compactuado com Voldemort, e aí ele tá naquela pressão toda de que é o livro, eu acho, mais decisivo, em que ele deixa de ser um garoto mimado e snob e passa de fato a ser uma pessoa má ou uma pessoa boa. É o momento em que ele desabrocha e vira um homem, por assim dizer. Na verdade, eu acho que é o livro decisivo para qualquer personagem, mas nele em especial, porque durante a história, mesmo do original, você vai vendo essa mudança do Malfoy, sabe? Que é quando ele deixa de ser quem ele é e passa a ser o protótipo que o pai dele sempre quis que ele fosse, que é uma pessoa ruim e uma pessoa detestável e uma pessoa má, que acredita na superioridade de alguma linhagem em relação a todas as outras e que é capaz de matar por conta disso. Enfim, a fanfic ela vai acompanhando esses primeiros estágios dele chegando em Hogwarts, a primeira briga que ele tem com o Harry dentro do trem, tudo nos conformes. Só que o Malfoy dessa história é diferente do original, porque toda essa carga que tá em cima dele, de matar o Dumbledore, de ser um comercial, de se provar pro pai, de sobrepor o pai, porque o Lúcio dessa história é infinitamente pior do que o do original. Então ele tem toda essa carga e isso acaba fazendo com que ele seja emocionalmente fragilizado. Então, ele tem, sim, um quadro de depressão, um quadro de ataque do pânico. Então, isso vai fazer, o fato dessa carga ter mudado ele em relação ao emocionalmente, vai fazer com que ele mude alguns fatos da história original. Então, encara essa fanfic como uma fanfic mesmo, tipo, uma história alternativa do original. Por mais que inicialmente ele comece a seguir, e em segundo ponto tem algumas coisas que são muito diferentes, algumas decisões do Malfoy vão ser mudadas, principalmente também pela influência da Hermione. E é aí que a gente entra. É um romance Dragomir. Eu já falei isso, eu acho, anteriormente, mas eu não costumo ler muito Dragomir.
Mas o que mais me interessou nessa fanfic é que a relação dos dois é completamente, primeiramente, de amizade. Tipo, o Malfoy, ele é apaixonado pela Hermione, mas a Hermione é apaixonada por outra pessoa. E então você vê tudo pelo ponto de vista dele, como ele vai se aproximando dela, os pequenos gestos, as pequenas coisas. E aí, também, em contrapartida, segue os fatos do livro, que as aulas, a preparação para a volta do Voldemort, a iniciação da armada Dumbledore, a luta, sabe? Tem toda essa carga também, tipo, a escola tá naquele suspense de tá cheio de horror, porque tá todo mundo esperando um provável ataque de Voldemort. Então tem toda aquela tensão, e mesmo assim é uma fanfic que ainda consegue ser extremamente fofa no desenvolvimento do romance deles. Porque primeiro, como eu disse, é uma amizade. E a Hermione, ela vai ajudar o Malfoy diretamente, sabe? Porque ele tem vários problemas psicológicos provocados pela família dele, pela forma como ele foi criado. Porque uma coisa que a fanfic deixa muito clara é que o pai dele era extremamente abusivo. E a mãe dele era omissa. Então, isso foi criando uma bola de neve que ali chegou ao ápice. Então você vai encontrar um Malfoy que, sim, ele tem ataque de pânico, sim, ele chora, sim, ele é extremamente gentil em alguns pontos, sabe? É uma perspectiva completamente diferente de um personagem que a gente achou que conheceria. Eu sou meio cabreira nisso de ler fanfic que não seja tão fiel ao personagem original. Mas foi uma surpresa ver ele dessa forma. Porque todas as outras histórias que eu li, que incluíam Draco, ele era sempre a pessoa... sabe, tipo, por mais que fosse um romance e ele fosse o principal, ele é sempre a pessoa fria, a pessoa inalcançável, então sempre muito seguro de si, sabe? E nessa, ele é completamente o oposto disso tudo, sabe? Então ver as coisas acontecendo e as decisões dele e os desabafos dele, porque como é em primeira pessoa, você vê de primeira mão a forma como ele tá tentando ter a redenção dele. Isso. Eu acho que a palavra que melhor define essa fanfic é a redenção. Ele tá procurando a redenção dele e se livrar das coisas que ele não concorda, as coisas que foram empurradas pra ele desde sempre. E aí, com a convivência, ele sabe que algumas coisas são ruins, que ele não concorda, mas ele nunca se achou forte o bastante pra ir contra. Até agora. Então agora ele tá tendo a redenção dele. E também tem a participação de outros personagens, também com uma perspectiva diferente, que eu nunca imaginei, mas que consegue compor legal. Conseguem compor legal a história. Porque é bom saber que, mesmo nisso tudo, ele tem o apoio dos amigos dele. E se você é daquele tipo de pessoa que criou ranço de todo mundo da Sonserina, como eu criei, vai ser legal você ver essa história e ver o ponto de vista, tipo, pelo ponto de vista deles, a relação deles, como funciona, e que não é só essa relação de gente snob, porque eu sempre porque eu tenho na minha cabeça o imaginário de gente rica e gente snob sendo 100% assim todo dia. Mas não, eles são engraçados, eles são companheiros, são divertidos, tem uma preocupação ali entre eles. Entendeu? Eles são amigos de verdade. Entre eles. Então, serviu pra mim desmistificar alguns pontos. Isso quer dizer que eu vou gostar da Sonserina? Não mesmo. Mas já é um ponto, já é um pequeno passo pra alguma coisa, vamos dizer assim. E também, eu acho que eu tô misturando a minha opinião com o enredo. Mas eu espero que vocês entendam. Outra coisa também, além desse olhar da personalidade diferente do Malfoy, gostaria de deixar claro que eu adorei algumas cenas e algumas reações, tipo, a Hermione não estar apaixonada por ele de início,
e ela só vê ele como amigo, então ver o Malfoy tudo nervoso e apaixonadinho é completamente fofo. Ver tanto o Rony quanto o Malfoy tendo, tipo, as crises de ciúme, eu sempre adorei cenas de ciúme. É de mim. Então ver isso acontecendo naquele universo é muito fofo. A escrita também da fanfic é muito impecável. E a primeira coisa que me chamou a atenção, confesso, foi a capa. A capa é absolutamente linda. A sinopse é outra coisa incrível. É muito bem escrita. Mas isso também me deixa meio ressabida, porque você sabe, né? Quando a esmola é muito grande, o Sam tem que desconfiar, ainda mais nesse universo de fanfic. Mas quando eu comecei a ler, realmente é também muito bem escrita. Só que a autora, já de início nas notas, e eu sim, sou o tipo de pessoa que lê todas as notas, até mesmo a nota de geral, ela deixa bem claro que a linguagem da fanfic é português de Portugal. Então, para algumas pessoas isso pode incomodar. Me incomodou de início, porque para mim parece uma coisa muito formal, sabe? Mas conforme eu fui me acostumando, confesso que há algum tempo, a Ashley também principalmente falou isso, que ela sentiu que em algum tempo ela já estava até mesmo imaginando os personagens falar com o sotaque de Portugal. Porque é completamente formal. Mas eu acho que por ser tão bem escrita e a autora conseguir expressar tão bem a cena, as coisas, os sentimentos dos personagens, consegue transportar você pra dentro da história. E, cara, nada melhor do que uma coisa bem escrita pra fazer você ter um calorzinho no coração. Então, a escrita também é um ponto positivo. Os outros personagens. O núcleo ali, né, como eu já disse, é do Harry Potter na escola. Harry, Rony, Hermione, é todo um núcleozinho ali. Também tem alguns professores. E quando as coisas vão ficar pesadas mesmo, vão entrando outros personagens. Mas o foco principal é o Malfoy, a sua busca pela redenção e as escolhas que ele vai fazendo a partir disso. E isso significa, sim, que essa história é um pouco diferente do original. Então, não é porque vocês... Não importa se você no início é parecido, não é porque você leu todas as histórias, você acha que o final é previsível, porque não é. Pelo menos até onde eu tô, não é. Não é previsível mesmo. E ele vai tomando algumas decisões que eu fiquei muito feliz mesmo, porque cara, eu acho que a autora merece um parabéns incrível só por me fazer simpatizar com o Malfoy. Porque ela tornou ele completamente humano. Ao ponto de quando dá certo, ele começa a tomar as decisões certas, as pessoas se preocupam e as coisas vão acontecendo, eu fiquei absurdamente feliz. Porque eu já tava tipo, meu Deus do céu, ele merece essa chance, olha esse garoto, meu Deus do céu, ele teve um pai merda, por isso que ele é merda. Ele errou, mas foi na intenção de acertar, não tinha que fazer isso com ele, sabe? Tipo, você vai criando uma identidade com o personagem e vai gostando. E as cenas fofas são fofas, enfim, eu recomendo. E apesar dos assuntos tratados, a fanfic toda tem uma aura de ingenuidade. Pelo menos foi o que eu senti. Apesar dela falar sobre depressão, falar sobre ansiedade e ser os últimos livros ali de Harry Potter ter esse tom mais sombrio, porque as coisas, tipo, tá dando muito mal mesmo. É ali que o Voldemort chegou, tipo assim, arrasando a caralho toda. Por mais que tenha toda essa áurea, pra mim ainda é uma fanfic que se enquadra ali no infanto-juvenil. Porque as coisas são pesadas, mas elas não são tratadas de forma tão pesada, sabe? Eu acho que também tem um contraponto de que é a descrição, as demonstrações de afeto. Ele também é um adolescente, então ele tem sentimentos e reações de um adolescente. E tudo narrado pelo ponto de vista dele parece uma coisa muito mais incrível, muito mais floreada, muito mais, meu Deus, que saudade da minha adolescência, sabe? Então eu acho que isso, em contraponto ao teor da fanfic, deixa ela mais leve.
Então eu ainda, apesar de ser mais 18, eu ainda considero uma fanfic infanto-juvenil. Então é uma coisa, tipo, leve pra você ler durante o final de semana, talvez uma semana, porque, como eu disse, ela é um pouco longa. Então eu não sei o quão empenhado é você em ler. Mas é uma coisa tranquila pra se ir levando, não vai te deixar absurdamente triste ou absurdamente pensativo. Provavelmente vai te deixar absurdamente vomitando arco-íris, mas isso é consequência. Mas super recomendo se você quiser uma coisa pra passar o tempo e você gosta do Fandol, gosta de um Dragomir, é muito bom. No mais, essa foi a minha indicação de hoje. Espero real que vocês vão lá ler. Mas se eu não tiver convencido, a Ashley vai fazer indicação tanto no nosso Instagram. Ih, meu Deus! Tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook. Eu vou deixar aqui na nossa caixa de comentários o endereço. Fique à vontade para comentar, para deixar uma indicação, caso tenha. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você não é um inscrito, por favor, se inscreva e seja bem-vindo. Assine o sininho, ative o sininho, sempre falo assim, mas ative o sininho e é isso. Até a próxima semana, gente.